Olá, o tema desse vídeo é Isaías, Jeremias, escolha as guerras. E eu quero compartilhar 4 passagens da Bíblia, 2 que se encontram no livro de Isaías e 2 que se encontram no livro de Jeremias. E a primeira, para iniciar, é Isaías capítulo 1, dos versículos 10 ao 20. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que tinha intimidade com o Senhor, busca ativa em conhecê-lo cada vez mais e servi-lo. Aqui a gente pode ver a ousadia, de falar essas palavras que o Senhor ordenou. No capítulo 1 fala da visão de Isaías. O Senhor entregou a ele uma visão para que ele proclamasse na sua missão a nação e a geração que Deus colocou em Isaías. Sobre as guerras que a gente deve escolher, uma das minhas reflexões foi como é difícil falar essas palavras. Então essa é uma guerra que eu tenho que escolher, que a gente tem que escolher a não falar sobre a vontade que a gente tem. Escolher a não nos pautar as nossas ações diante dos nossos medos. A não nos associarmos aos nossos sentimentos. Mas guerrear contra tudo que nos afasta a cumprir a vontade de Deus, para eliminar das nossas vidas, para que a gente seja esvaziado de nós, para que Ele seja glorificado e nos encha, porque é tudo sobre Ele. Ele não precisa de nós para nada, mas através do amor dele para conosco, Ele nos permite, Ele nos coloca como participante do propósito dele. Deus é amor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aqui a gente consegue perceber, O Senhor mostra o pecado do povo, mostra onde está errando, mostra o que deve fazer e convida para cada pessoa ter a liberdade de escolher a usufruir daquilo que o Senhor tem para nós, ou continuar andando nos maus caminhos. E aí é uma vida pesada. Aí é uma caminhada pesada. Porque a vida é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As nossas guerras são essas aqui, sobre a permanência, sobre a persistência e sobre a obediência na medida que o Senhor falar. O que Ele nos entrega não é para parar em nós. É para fluir. É para multiplicar. E aqui Isaías, diante da identidade dele, que Deus fez para ele, porque antes de entendermos a nossa identidade, precisamos entender quem ele é, e aí sim começa o alinhamento, a transformação. Isaías permaneceu falando tudo o que ele precisava falar, que lhe foi entregue para falar.
Não desistiu no meio. Imagina se desiste no meio, só fala as palavras, o que estava fazendo de errado, os pecados, mas não falava até o final sobre as orientações do Senhor, sobre a leveza do convite a viver pela graça. Não que o Senhor precise, mas por amor. Recebeu uma ordem, devemos ser fiéis. Devemos nos mover pela palavra do Senhor. Só precisamos de uma palavra dele. Da palavra dele. Ele é. Ele que tem o querer, ele que coloca em nossos corações, ele que nos direciona e ele que provê. Ele que executa, ele que ganha todas as guerras. Porque por nós não conseguimos, mas ele em nós tudo é possível através dele. Precisamos ter uma busca ativa em conhecer mais o Senhor, ter uma vida de arrependimento, santificar-nos para irmos e servirmos as pessoas para que ele seja glorificado onde ele nos enviar. Entendendo que é sobre a persistência, não parar no meio do combate, mas prosseguir. Quando ele manda ir, devemos ir. Se ele manda parar, devemos parar. Se ele manda continuar, devemos continuar. E até a segunda ordem, fazendo aquilo que ele enviou. Até a segunda ordem, até que ele fale o novo passo. Mas para isso a gente precisa esvaziar a nossa mente das nossas convicções, sairmos de fora das nossas histórias contadas, das nossas culturas limitadas, das nossas visões limitadas, porque somos limitados. E cada vez que a gente sai da bolha que a gente cria dentro de nós, a gente vai viver a grandeza do Senhor em nossas vidas. Ele é tudo sobre Ele. Por nós não conseguimos, mas quando pedimos, Ele nos concede. Pedimos sabedoria, Ele nos concede. Tudo provém dEle. Tudo começa nele, permanece nele e volta para Ele. É por Ele, por meio dEle e para Ele. A gente só consegue passar os dias por causa dEle. É tudo sobre Ele. E não pode parar em nós, mas irmos cumprir a missão que Ele designa para nós. E aí a outra passagem que eu quero compartilhar aqui se encontra em Isaías capítulo 6, o versículo 5, que diz: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Humildade. Aqui mostra a humildade. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais entendemos quem Ele é, mais entendemos e declaramos que somos pecadores e dependemos dele para tudo. Precisamos da misericórdia e da graça dele. A gente não consegue nada sem ele. Por nós não sobra nada. Nada. E a entender que não é para viver sozinho, sozinha, não, mas em conjunto. O amor dele é para o bem comum, o amor dele é para todos. E a gente que já recebeu, que aceita Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, precisamos ter a humildade de reconhecê-lo em todos os caminhos, de buscar entender, de nos movermos pela palavra dele, de submetermos às ordens dele, aos fundamentos, aos mandamentos. Mas por nós conseguimos? Não! Por isso que precisamos santificar-nos e buscarmos comunhão com o Espírito Santo sempre. A nossa tendência é errar, e essa é uma outra guerra que a gente precisa escolher. Combater contra o nosso orgulho, combater contra a nossa preguiça, combater em querer fazer, viver em amor, viver os mandamentos quando a gente quer, combater tudo isso, guerrear contra isso para viver a vontade de Deus, o propósito dele em nossas vidas. Dar espaço, ele é gentil, ele dá liberdade para a gente escolher e que a nossa escolha seja sempre: Senhor, que o seu propósito se cumpra em nós, faça do seu jeito, e não se associe a circunstâncias, não se associe ao medo, não se associe à procrastinação, mas guerreie contra eles para viver a profundidade e a grandeza do Senhor. Em tudo ele tem um propósito. Deus não erra, ele continua sendo Deus, ele é tudo o que precisamos, ele é a nossa segurança, Jesus é a nossa esperança, ele promete e ele cumpre. Não se apegue no que é passageiro, que vai ficar na terra com a natureza humana. Estamos falando de vida eterna. E temos acesso a Deus através de Jesus, aceitando Jesus como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador.
Outra passagem que eu quero compartilhar aqui se encontra em Jeremias 33, do versículo 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui, Jeremias estava num cenário doloroso, difícil, encarcerado no pátio da guarda. E a palavra do Senhor veio para ele. O Senhor está, o Senhor é, o Senhor te vê. Devemos buscar sempre, não desistir. Jesus provê tudo que a gente precisa para continuar, para perseverar, sem deixar de buscar. Precisamos buscar todos os dias. Viver a vontade de Deus, conhecer mais Ele, descobrir esses mistérios que Ele tem, que Ele quer nos entregar, por amor, não porque Ele precisa. Por nós não conseguimos nada, inclusive nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. Quando Ele nos chama é por amor, não porque a gente merece ou não porque a gente é bom, o suficiente, capaz, não, é porque Ele quer e Ele executa. Ele escolhe por amor. É por amor, é tudo sempre sobre Ele. Então, que é outra guerra que a gente tem que guerrear contra achar que a gente pode algo sem Cristo. Guerrear em achar que a gente é suficiente para realizar algo. Guerrear contra a soberba, guerrear contra tudo isso, para reconhecê-lo, para honrá-lo, para dar toda a honra a Ele. Para que Ele seja glorificado sempre. É tudo sempre sobre Ele, apontar para Ele, abrir o caminho para apontar e mostrar sempre Ele. Não o nosso interior, não. É fluir a grandeza do Senhor e buscar. Cada dia é um dia. Ter foco na direção, persistência no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Temos o Espírito Santo, Ele nos disponibiliza consolo, orientação, nosso amigo. Então precisamos buscar e Ele vai falar. Ele fala aqui: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não sabemos de nada. A gente acha que sabe alguma coisa para agora, mas o agora aquele segundo já virou passado. Agora precisamos dele de novo. E agora? E agora? E agora? É sempre sobre ele, presente, no presente. Estejamos alinhados com ele. Conseguimos? Não, nossa tendência é desalinhar. Mas busquemos todos os dias a vontade dele, uma vida alinhada em propósito, sermos fiéis àquilo que ele confiou em nossas mãos, que ele entrega em nossas mãos, para irmos. E só vamos conseguir se estivermos nele e a palavra dele estiver em nós. É sempre sobre ele. A outra passagem que eu quero compartilhar, ainda em Jeremias 33, os versículos 14 ao 26. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora se rejeitou?
Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Senhor consolando, trazendo à memória aquilo que dá esperança num cenário totalmente doloroso, desfavorável, cheio de circunstâncias dolorosas. O Senhor aqui, a palavra dele, chegando a Jeremias, lembrando, não olha a circunstância. Deus promete, Deus cumpre, ele é. E ele trazendo à memória Jeremias. E estava aqui, ó, aqueles dias e naquele tempo farei. Tá aí no futuro para nós, mas a palavra do Senhor é a mesma, de ontem, hoje e sempre. E no tempo dele se cumpre o que ele fala, alinhado no tempo dele, no tempo perfeito dele. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas ele promete e ele cumpre. Então que a nossa busca também é outra guerra, é contra apressar um tempo, desalinhar estação para não ficar no passado ou não ficar pensando o que pode acontecer no futuro, mas alinhar a cada dia, que é um presente do Senhor para as nossas vidas. Os nossos dias quem faz é o Senhor, diz a palavra. Então que estejamos alinhados, alinhadas, com maná diário, com presente que é agora. Guerrear contra o excesso de passado nas nossas mentes, porque o passado já foi, não temos mais acesso. Aprendemos com tudo e seguimos para estarmos alinhados do presente e usufruindo a cada dia que o Senhor preparou para nós, sem ficar com o olho no futuro, porque o futuro só Ele que sabe. A gente não sabe, senão é a história que a gente está inventando do que pode acontecer. Isso quer dizer que viver na ilusão? Não, é por prudência e bom senso, vivendo sempre com o Senhor, mas sem querer controlar o que não é da nossa alçada controlar, mas entregar a Ele, rendermos a Ele, que tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então que realmente, assim como eles, sejamos pessoas que tenhamos vida de busca ativa em conhecer mais o Senhor, reconhecer quem Ele é sempre, glorificá-lo sempre através das nossas vidas, a saber que não é sobre nós, é sempre sobre Ele. Então precisamos buscar, termos uma vida de arrependimento. Não tem espaço vazio, ou a gente vive as nossas vontades ou a vontade dEle. Ou a gente vive a mentira ou a gente vive a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele sabe o que precisamos. E Ele nos disponibiliza tudo o que precisamos. Aqui a gente pode também ter uma outra reflexão na última passagem que eu compartilhei. Se alguém conseguisse tentar desfazer, não seria possível. Na verdade, ninguém consegue. Se alguém tentasse achar que pode mudar algo que o Senhor prometeu, é impossível, porque Ele é o único que promete e cumpre. É o único que ganha todas as guerras. É o único, Ele é. Ele é. E não importa quem seja, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Tudo. Então que essa vida nossa de santificação, de arrependimento, de glorificá-lo sempre em obediência, com comunhão com o Espírito Santo, para amar a Deus sobre todas as coisas e vivermos com Jesus, no caminho, na verdade, a vida que é Jesus. Por nós conseguimos? Não. É algo sobre nós? Não. Merecemos? Não. Mas é por amor a Deus, é por Ele que estamos aqui. É por sua misericórdia e graça. Então que todos os dias busquemos com toda a nossa força e energia sabedoria no Senhor, discernimento, entendimento e coragem, com valentia, disposição e persistência para não voltar para trás, mas não soltar o arado. Que a nossa guerra seja contra tudo que nos afaste do Senhor, tudo que é terreno, mas as guerras que Ele nos colocar, mas a batalha que Ele nos colocar, é Ele que vence. Não desista, mas persista no Senhor. Não volte para trás. Não volte para trás.
mas permaneça. As coisas com o Senhor, o final é sempre melhor que o começo. E Ele é. Ele continua abrindo caminho no deserto. Ele é luz na escuridão. Ele continua dando direção, proteção e provisão. É tudo sobre Ele. Permaneça. Independente do que aconteça, não tire os olhos do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e abençoe todas as pessoas que entrarem em contato com a sua vida.